Você já teve alguma treta na sua família aí que rachou, né? Cara, eu tenho certeza que essa história de hoje é a maior treta de família da história do mundo, de tudo, velho, de tudo, da história da humanidade. Uma rivalidade entre duas famílias dos Estados Unidos que ficou marcada como um dos maiores conflitos que o país já viu, né? As brigas que iam desde os próprios tribunais mesmo, até mesmo a mortes. Ficou tão famosa que acabou se tornando inspiração para série, documentário, filme, enfim, outras obras aí, por conta dessa rivalidade. Uma treta que durou por muitos anos, até que finalmente as autoridades decidiram intervir e dar um basta nisso aí. Nesse vídeo a gente vai conhecer a maior treta familiar da história, né, entre os Hatfields e os McCoys. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Galera, eu já começo falando que esse vídeo aqui é um pouco confuso, eu confesso, tá? Porque tem muito nome e é muita treta. Os caras, o tempo todo, velho, um faz uma coisa, outro faz. Tanto que a gente vê, né, nas referências que a gente vê em série, desenho e tal, é bem isso mesmo. É um cara fez uma família fez uma coisa, a outra fez outra. Cara, é uma loucura, velho. Mas vamos lá, vem comigo aí que a gente vai tentar entender. Bom, essa treta começou na famosa Guerra Civil Americana, né, entre a União e os Confederados, lá no século XIX, em West Virginia. Talvez você possa estar pensando, né, que eles eram rivais. Então, cada um lutando de um lado, né, e cada um com um propósito, né? Só que não. O William Devil Anse Hatfield e o Randolph McCoy lutaram do mesmo lado, né, eram confederados, que participaram da invasão que matou o general Bill France no ano de 1983. Bom, porém, um outro McCoy, o Asa Harmon, ele decidiu servir nas tropas da União, que no caso foi quem venceu. Com o fim da guerra, ex-soldados confederados começaram a perseguir ex-soldados da União. Como muitos eram viajantes quando os vencedores da União passavam nas terras do sul, eles eram caçados e sofriam muita violência. Na fronteira entre Kentucky e West Virginia, os ex-soldados sulistas que cometiam o ato se chamavam de Long Wildcats. Asa McCoy tinha sido dispensado do exército nortista por ter quebrado uma perna, mas assim que chegou em casa ele soube então dos Wildcats e poderiam ir fazer uma visitinha inesperada para ele. Desesperado, ele foi se esconder em uma caverna e ele recebia ajuda de seus parentes, inclusive os McCoys mesmo, né, que mesmo estavam lutando do lado oposto, também ajudavam. Porém, os Wildcats descobriram seu paradeiro. Em janeiro de 1865, o Asa foi morto. Chegaram a acreditar que o William Hatfield teria participado no crime, mas depois eles confirmaram que ele estava doente em casa. Porém, o seu tio, o Jim Vance, que era um dos membros aí dos Wildcats, ele virou um dos maiores suspeitos de participação. Engraçado que nem da Guerra Civil como soldado confederado ele participou. O negócio é que acabou que o assassinato não deu em nada, já que em certo momento o caso foi deixado de lado e nenhum suspeito foi levado a julgamento. Mas a semente da treta entre as famílias já tinha sido plantada naquele momento, né? E aí que veio aí muitas outras tretas. Brigas e morte. Apesar de toda a briga sanguinária, as famílias também levavam as suas tretas para os tribunais. Em 1870, por exemplo, teve uma disputa por terra entre o Anse Hatfield e um primo de McCoy, o Perry Klein. No fim, quem ganhou, né, foi o Anse, e o Perry tomou um prejuízo de 5.000 acres, né, que é uma unidade aí de medida antiga para medir as terras. Bom, 2 meses depois, o Randall McCoy ele foi visitar o Floyd Hatfield, primo de Anse. Na visita, ele viu que um dos porcos de Floyd tinha o símbolo da família McCoy na orelha, né? Isso na época era um sinal de desrespeito dos grandes. É claro que o Hatfield negou e acabou levando para o tribunal também o caso. O responsável para resolver esse BO foi o pregador batista, né, e juiz da paz chamado de Anderson Hatfield. Ou seja, parece que há um conflito de interesse, né, ter ele como juiz, não é? Bom, enfim, a família Hatfield ganhou o caso na justiça, mas depois disso outra morte aconteceu. A morte do Bill Stetton. Ele era sobrinho de Randall McCoy. Também ele era casado aí com uma Hatfield e ficou do lado da família da esposa, sendo uma testemunha valiosa no caso. Em junho de 1880 foi morto em uma briga violenta com Sam e o Paris McCoy, sobrinhos do Randolph. Eles foram julgados
porém eles foram absolvidos por razão aí de legítima defesa, e a treta só ia aumentando. Amor proibido e mais tretas. Em um evento de eleição em 1880, lembrando que as famílias a essa altura já se odiavam, principalmente aí pelo lado dos McCoy. Bom, pouco tempo depois que o Bill foi morto, o Jones, que era filho de William Hatfield, conheceu Roseanne McCoy. Ela era filha do Randall McCoy, e os dois, como numa novela clichê, começaram a se relacionar. Obviamente que os pombinhos não tinham a aprovação dos McCoy. Daí o que rolou, né, certo dia, o Jones foi à Virgínia Ocidental, mas quando chegou lá, ele foi pego de surpresa por vários caras da família McCoy. Ele foi pego e levado para uma prisão em Pikeville. Assim que soube a sua amada Roseanne, ela reuniu uma galera para confrontar e resgatar o Jones das garras de membros da sua própria família. Ela até que conseguiu, mas depois aí os dois se mantiveram separados. Inclusive, o Jones chegou a se casar mais 4 vezes depois disso, sendo que uma delas era a Nancy, que também fazia parte da família McCoy. Ou seja, o cara louco, né? Ousado. Em Blackberry Creek, no ano de 1882, de novo, mais um dia aí de eleição, aconteceu uma briga entre o Ellison Hatfield e o Tolbert McCoy. A briga não foi nada justa, já que o McCoy tinha do seu lado aí Farmer e o Randolph Jr., que eram 2 irmãos, e acabou que Farmer, que estava armado com uma faca, assim como seu irmão, acertou o Ellison para matar mesmo, né? Esfaqueou o cara. Aí o William Hatfield ficou muito bravo, né, e mandou a polícia levar os irmãos presos, mas no caminho, enquanto eles iam para a cadeia, onde seriam julgados, Hatfield foi mais rápido, né, juntou vários caras, parou os policiais antes que eles chegassem no destino. Os 3 da família McCoy foram levados por eles para West Virginia e tiveram que esperar para saber qual que seria o fim deles, né, já que até então eles não sabiam se o Ellison morreria ou não. Ellison morreu, né, apesar do pedido, inclusive de joelho, da mãe dos McCoys. Eles foram presos em árvores e fuzilados com mais de 50 tiros. E calma que tem mais. Para a família Hatfield, depois desse fuzilo, né, estava tudo de boa, a vingança tinha sido realizada com sucesso. Porém, tem um detalhe, né, eles cometeram um assassinato. Então os 20 homens da família Hatfield foram acusados, mas usando de todos os artifícios jurídicos possíveis, os caras ficaram livres, o que deixou a família McCoy com mais ódio ainda. A caça aos Hatfields. Bom, vocês lembram aí do Perry Klein, né, que perdeu as terras pro membro aí da família Hatfield? Então, ele era advogado e acabou entrando na causa para poder prender os Hatfields. O Klein, ele usou as suas conexões políticas para as acusações contra os caras fossem revisadas, e assim conseguiu aí que recompensas fossem colocados na cabeça deles aí para uma eventual prisão. Em 87, caiu na orelha da mídia a treta das famílias. Os Hatfields ficaram na história contada pela imprensa como os malvados, e com isso viraram uma espécie de lenda nacional. Eles, vendo isso, além de que colocaram recompensas por capturarem, resolveram fazer então outro plano contra o Randolph McCoy e a sua família. O ataque final. Cap Hatfield e Jim Vance, eles lideraram um ataque à casa dos McCoys no ano de 1888. Eles literalmente tacaram fogo no lugar. O Randolph fugiu para a floresta, mas infelizmente a sua família não teve a mesma sorte. Calvin e Alifair, os filhos dele, assim que saíram da casa, foram mortos. Já a Sarah, sua mulher, ela foi espancada pelos caras da família Hatfield e acabou com o crânio esmagado. O dia ficou conhecido como Massacre de Ano Novo. Frank, o caçador de recompensas, foi atrás de Cap Hatfield e Jim Vance, onde Jim acabou morto por ele. A intervenção. Depois do massacre, os McCoys começaram a ir atrás dos Hatfields com ainda mais força, né? A quase guerra teve direito a tiroteio nas montanhas e mercenários contratados pelos McCoys usando explosivos para tentar matar os Hatfields enquanto eles atiravam aí de um penhasco. A treta entre as famílias obrigou os governadores de Kentucky e West Virginia a interferir e evitar novas mortes e poder aí manter a ordem. Em 1888, Wal Hatfield e mais 8 caras foram pegos por caçadores de recompensas liderados por Frank Phillips. Eles foram levados para Kentucky com o intuito de serem julgados pelo assassinato da família McCoy, lá no massacre do Ano Novo. 7 membros da família Hatfield foram condenados à prisão perpétua e muitos aí à execução por enforcamento. E só depois da sentença que a briga acabou. Pós-conflito. Depois de 30 anos de muito tiro, porrada, bomba e idas ao tribunal,
a guerra entre as famílias finalmente tinha acabado, deixando diretamente aí quase 20 mortos. O Randolph McCoy virou um cara amargo e é compreensível, né, já que ele perdeu aí seus 5 filhos e a esposa. Antes de morrer, ele estava trabalhando como um operador de balsa em Pikeville. Ele morreu com 88 anos em um incêndio caseiro em março de 1914. Dizem que ele nunca escondeu de ninguém o quanto sofreu nas mãos dos Hatfields. Já William Hatfield decidiu se batizar com 73 anos, apesar de no passado ter dúvidas relacionadas à religião. O cara viveu mais 3 décadas após a treta, né? Tirou várias fotos, deu entrevistas. Ele ainda mandou, né, que quando morresse fosse colocada uma estátua dele de tamanho real, né, em cima do seu caixão. E foi o que fizeram. A lenda. Em 1979, membros das famílias se reuniram para participar de um game show em um programa de TV popular na época. E se liga na referência, um porco ficou no palco, né, durante os jogos, que acabaram em empate. A área da treta foi reformada e agora é um ponto turístico. Os historiadores chegaram a fazer várias pesquisas aí para a reforma. Elas foram colocadas em um CD. Ela tem imagens e mapas, né, que são vendidos para os turistas. Em 2002 também criaram uma trilha para veículos fora de estrada na área. No ano seguinte foi declarado aí o Dia da Reconciliação Hatfield, já que nesse dia descendentes das famílias McCoy e Hatfield firmaram uma trégua à imprensa durante o evento Hatfield McCoy Festival. Mais de 60 anos, né, descendentes assinaram a trégua e os governadores de Kentucky e West Virginia assinaram também proclamações conjuntas, né, o que tornou tudo oficial. Aparentemente todo mundo na paz agora. Em 2011 foi inaugurado o show, né, Hatfields and McCoy's Dinner Shows, em Pigeon Forge, Tennessee. E é claro, em 2012 teve a série inspirada nessa rixa, né, lançada pela Netflix, mas que não está disponível no Brasil, infelizmente. Fora outras séries e filmes também baseados nessa treta entre as famílias. Tem um tipo de um documentário no canal History e até mesmo uma minissérie no SBT. Hatfields e McCoys, a série de maior audiência na TV a cabo americana, em janeiro, no SBT. E até mesmo o desenho do Pica-Pau, né? Teve um episódio aí que eles faziam então referência a essa briga aí entre os McCoys e os Hatfields. A rivalidade das famílias entrou para o folclore americano, né, como figura de referência mesmo a qualquer luta amarga entre partidos rivais e um símbolo aí para as questões de honra de família, né, justiça e vingança. Mas e aí, você conhecia essa guerra, né, entre os McCoy e os Hatfields? Já pensou? Você achou que a sua família tinha treta, rapaz? Mas essa daqui, essa ninguém supera, velho, não tem como. Você acha que se fosse no Brasil ia acabar acontecendo uma reconciliação assim? Né? Você acha que ia ter o Estado intervindo e aí os caras iam ficar de boa? Ou não? Eu acho que não, eu acho que os caras iam estar se matando até hoje, velho. Você acha que lulistas e bolsonaristas poderiam conviver aí em paz? Você acha isso ou não? Eu acho impossível. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que por favor se inscreva no canal e me siga no Instagram, @marcelomilos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!